This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje estamos aqui, eu, Bia. E eu, Mari. Eu amo que a gente tá conversando aqui com o microfone, mas a gente tem um outro microfone. A gente não precisa ficar assim. Mas a gente tá aqui pra falar uma história, contar uma história de uma ouvinte. E a gente vai dar que nome pra ela, Mari? Júlia? Pode ser, Júlia. Então, a Júlia mandou que história? Conte pra gente. Então, a Júlia trouxe um assunto que é bem pertinente, assim, quando a gente fala de histórias de mulheres, né? Ela trouxe a questão da maternidade. Mas eu achei interessante porque ela não focou na maternidade em si. Ela trouxe outros aspectos que envolvem a maternidade que muitas vezes não são faladas. Que é a questão mesmo de estar numa nova fase e não se sentir pertencente, ter que se redescobrir naquilo. Eu acho que uma coisa que permeia também muitas vezes a vivência, né, de mulheres que estão ali no puerpério ou engravidaram, enfim, é essa questão da solidão, muitas vezes, né? A solidão daquela mãe que estava ali em um ritmo, tem um certo grupo de amigos, por exemplo, tem uma rotina, e aquilo tudo muda. Porque Não, tudo e muda. E eu acho que tem um ponto que é muito triste, que acontece bastante, é que a mulher que engravida, ela deixa de ser ela. Ela vira mãe. As pessoas não falam mais sobre ela. Não, você é só uma casa para um bebê. Ai, como que tá o bebezinho? Ai, o bebê é importante, mas e eu aqui? Eu até vi um tweet muito legal, em que uma menina falava assim, um menino, enfim, falava, eu tô querendo ideias de presentes pra dar pra uma mãe, só que eu não quero que tenha a ver com a maternidade. Vocês têm indicações? E aí tinham várias mães dando várias ideias lá e falando, tipo assim, finalmente um amigo que esteja preocupado com isso. Sim. Porque é isso, acho que as pessoas também ficam empolgadas, né, dependendo do contexto, claro, mas ficam muito mobilizadas pra esse bebê. A gente estava falando outra vez, né? Que interessante. Estava falando outra vez da criança que era negligenciada, que todo mundo, depois que nasce, as pessoas, né, tratam de um jeito diferente, muitas vezes com violência. E agora a gente está falando sobre essa mãe que é esquecida, que é apagada, a identidade dela é totalmente apagada. E assim, é até comum, eu fico vendo assim, algumas famílias, né, quando nasce, aí vai aquela multidão de gente, assim, de uma vez só, aí entra no quarto e quer ver o bebê, não sei o que, nananana, e a mãe super exausta, passou ali por, seja um parto normal, seja uma cesárea, é um procedimento, assim, é um momento muito significativo, é um momento que gera muitas mobilizações, então, assim, é cansativo mesmo, e muitas vezes é aquela, né? Mas você não vai aceitar a nossa visita? Nossa, que chatice. Ou então, quando tá ali na gravidez, o pessoal pegando no seu corpo e tal. Aquilo é ridículo, E assim, e aí se a mulher fala, não quero, nossa, mas ela é muito chata. Posso tocar na sua barriga? Quem fala isso? Tipo, Mari, deixa eu tocar na sua... Nossa, eu me sinto constrangida de falar isso. Eu me sinto constrangida de chegar em qualquer pessoa e falar assim, posso tocar na sua barriga? Coisa esquisita, não é? Se não fosse essa situação, assim, não seria muito estranho. E pessoas que você nunca viu na vida fazem isso com você. Sim. Isso é tão bizarro, gente. Tão bizarro. Não faça isso. Sabe? Se você for convidado a isso, ok. Mas a mulher tem que deixar. Enfim, né? Sim. Isso. E quando ela não permite, é muito levada pra esse lugar, né? Tipo, nossa, que chatice, que mimimi, não deixa, sabe? Então, e assim, foi muito legal o que ela trouxe, porque é essa mobilização de novas fases, né? Eu acho que novas fases, pra gente, às vezes é muito difícil mesmo, é desafiador você se pensar se mobilizando em um novo momento, assim, o tanto de mudanças que acontecem, o tanto de novos espaços internos que você tem que entrar, né? Por exemplo, de lidar com a solidão, ou de entender que talvez aquelas pessoas que faziam sentido ali naquele momento já não fazem mais. E teu papo, às vezes, fica diferente. Porque tem essa cobrança pra gente como mulher, né? Você tem que virar expert em maternidade, do dia pro outro. Nossa, como assim você não sabe segurar um bebê? Você nunca segurou na vida? Não, mas você tem que aprender. Tem que trocar uma fralda, tem que saber que sabe a melhor maternidade de todas, né? E é tanta coisa que você fica, acho que, imersa num assunto só. E aí as pessoas falam, mas fulano de tal sabe falar disso. Claro, exigem isso da mulher. Exigem isso de uma mãe. Como que ela vai falar de outra coisa? Ela tem possibilidade disso? E outra, há uma exclusão mesmo de, mas fulano de tal só tá ali na maternidade, ela nem vai. Você nem deu a chance da pessoa se falar se ela quer ir ou não.
Se ela tem vontade ou não. Às vezes só um convite, mesmo que a pessoa negue, já é importante para ela ser lembrada, para ela se sentir pertencente ali. Enfim, mas na prática não é. E foi isso que a Júlia contou pra gente, né, na mensagem dela. Sim, e ela passou por, assim, além da questão da maternidade, ela ainda estava se separando. Então, assim, é um momento muito, assim, sensível. E ainda nesse processo, ela se viu, assim, nesse movimento de se enxergar com uma outra orientação sexual e ter que levar isso para as pessoas, assim. É quase que levantar a bandeira, sabe? Às vezes você tá exausto, você não quer ficar levantando a bandeira. Gente, eu sou isso, gente, eu sou aquilo. Só pra atualizar, mudei uma caixinha que vocês me colocaram, tá? Agora eu tô indo pra uma outra caixa que vocês também estão me colocando. É muito chato, é muito cansativo. Muito. E assim, quando eu li esse relato, eu acho que a palavra que me veio foi essa, assim, cansaço. Quanto peso, sabe? Quanto peso é colocado em cima disso, quantas expectativas eu penso também de ser... Porque ainda tem esse julgamento, né? A gente, infelizmente, ainda tá em uma logística, né, de cultura mesmo que ensina que, por exemplo, a mulher não... Aquela ideia de mãe solteira, sabe? Que carrega todo um peso, assim, moral e... Cara, é muito desumano. Muito desumano. Sim, sim. E eu acho que tem uma questão aí também, que é isso. Nessas mudanças, as pessoas se sentem confusas. Porque o que é do ser humano? As pessoas não querem lidar com a confusão. Não querem lidar com o processo de mudanças, de reorganizações. Então, elas se distanciam. Quando você estiver pronta, a gente conversa. Só que todo mundo está constantemente mudando. E aí a gente quer tanto viver num jeito tão... em que no nosso cérebro a gente não tem que ficar reexplicando para ele, que aí a gente se afasta, a gente isola essas pessoas. E se isola também, né? Acho que também se colocar nessa posição, que é confuso pra gente ter que mudar. Eu acho que a Júlia teve que ser muito corajosa para poder fazer tantas mudanças dessa forma, né? Sim, é total. E ainda com isso, né? Porque a gente não tá ali sob o controle sobre o que outras pessoas vão pensar. Sim. Então, tem esse lugar também de se entender, querer que outras pessoas te entendam, mas isso não ser uma garantia, sabe? Sim. E o tanto que isso repercute, assim, porque há repercussões, ainda mais considerando que ela estava ali responsável ainda por uma outra vida, o quanto que foi desafiador mesmo, eu imagino. Pra, naquele momento, ela com tantas responsabilidades ainda ter que falar, então, galera, o negócio agora é diferente, é outro. E é desafiador mesmo. Pra quem recebe também e pra quem tem que se colocar, né, nesse lugar. Então, assim, mudanças, e não falando só em relação à maternidade, eu acho que, assim, durante a nossa vida, né, nesse processo, a gente tem passa por muitas transformações, muitas mudanças, e que muitas vezes faz parte ter que lidar com essa questão de se ver ali nessa confusão mesmo, né, nessa instabilidade, nessa não familiaridade que às vezes é difícil mesmo ter que lidar. Tem muito a ver com o post que você fez, tá até saindo hoje no dia que a gente tá gravando, sobre o suporte emocional, que é isso, né? A gente às vezes tem que pedir esse suporte emocional, mas a gente tá no meio de uma mudança. Sim. Então é muito complicado, porque a gente tá tendo que lidar com descartar coisas, reorganizar coisas, retirar as coisas do lugar, levar para outro lugar, perder no meio desse caminho também coisas, não encontrar e aí ficar buscando, enfim, tudo que envolve uma mudança, assim, não sei se vocês já mudaram de casa, mas para quem já mudou, talvez sinta o que é isso, e fazer essa mudança sozinha é muito pesado, né? Sim, demanda muita energia, e assim, falando agora da mudança em si, né, a concreta, que nem você deu esse exemplo da mudança de casa, eu fico imaginando, né, porque raramente tem esse lugar, né, da gente fazer uma mudança sozinha, assim, e o quanto de coisa que tem que ser organizada, o quanto de coisa que você demandam força mesmo, então, assim, é desafiador mesmo, e eu acho que também entender que por mais que tenham pessoas ali que talvez o processo seja mais difícil nesses momentos de compreensão, pode existir também pessoas que podem oferecer esse suporte emocional, e a gente contar com elas e se permitir contar com elas também é importante para se tornar menos pesado, menos custoso.
E é interessante você falando isso agora, eu fiquei pensando que cada uma também lida com mudança de forma diferente, né? Cara, minha mãe é uma pessoa que ama mudar. Só da gente pensar nisso, a gente fica cansado. Aqui em Brasília, ela mudou várias casas. E aí todo mundo meio que mudava junto com ela, sabe? A gente, tipo, claro, todo mundo morava com ela, né? Mas todo mundo ia fazer essa mudança junto com ela. E a gente odiava essa mudança. Era super divertido pra ela mudar. E eu ficava, ai... E ela já mudou, já morou em várias cidades. Ela já tipo... mudou de carreira, ela adora essas mudanças. E eu acho que tem pessoas que têm uma maior facilidade com isso, né? Mas eu também sei que tem outras pessoas que são é bem mais difícil fazer tudo isso. Então eu acho que também é muito de respeitar a tua personalidade nessas mudanças, como que você vai se sentindo, de que forma é confortável para você. Eu prefiro uma mudança que tenha uma coisa assim, tá, a gente vai mudar pra esse jeito, vamos organizar assim, 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 vai ter a caixa, vai dar Planejamento. um planejamento. Minha mãe, pega as coisas, coloca aí e vamos. Coloca nas costas e vai. Então, eu acho que é isso, assim, vai entendendo também a tua dinâmica do que funciona pra ti dessas mudanças, o que é fundamental, essencial pra ti e que faça sentido. Porque eu acho que também é isso, assim, tem esse... A gente não pode cair em nenhum extremo, nem de mude, boa sorte, e nem fique aonde está para sempre. Né? Encontre essa balança entre esses lugares. Sim, e eu acho que, assim, tem muitas coisas na vida que não são escolhas nossas, assim, que não são mudanças que a gente escolhe. O próprio luto mesmo, né? A gente perdeu uma pessoa ali, é uma mudança na estrutura, né? Enfim, no sistema ali, que não é uma escolha. Ele acontece e a gente tem que lidar com aquilo. Mas enquanto existem mudanças que a gente pode escolher, que tem uma opção, não há problema em se tornar, em ter ali uma zona de conforto, sabe? Eu acho que existe muito esse discurso assim, sai da zona de conforto. Enfim, mas, cara, pode ser leve, sabe? Sim. Pode ser de uma forma que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade de lidar com aquilo, que nem você trouxe, Bia. Eu acho que inclusive, você vem passando por muitas mudanças, né? Não, eu já tô... Gente, eu tô entrando em parafuso. Eu não sou essa pessoa que gosta muito de mudar. Sério, eu sou uma pessoa mais rígida, mais certinha. Minha mãe, ela... Cara, minha mãe é um negócio sério. Eu fico chocada. Como ela consegue. Acho que tem um lugar aventureiro dela bem importante, que é um dos valores dela de vida, acho que é isso, esse lado aventureiro, porque eu não conseguiria. E é interessante isso que você está trazendo, Mari, porque, ao mesmo tempo, até essas mudanças que a gente não escolhe, que são abruptas, precisamos de zonas de conforto. Não precisamos sair de todas as nossas zonas. A gente precisa de um lugar para resgatar, para retomar, para aterrar, respirar. E aí pode ser uma pessoa, pode ser um lugar, o que for. Mas é importante isso, porque senão a gente sempre parece que vai estar nadando. A gente nunca vai poder, sabe, boiar um pouco, assim, só estar ali. Sim, e é importante, assim, eu digo porque existe muito esse discurso, né, e tipo assim, nem tudo precisa ser desconfortável, porque parece que muitas vezes a nossa vida é resumida a estar sempre desconfortável. E não precisa ser assim. E a gente, como mulher, sempre tá desconfortável, né? Enfim. O que der pra gente tentar gerar um conforto é importante. É importante. Sim. Mas acho que é isso, né, Mari? Acho que é isso. Ok. Então, qualquer coisa, vocês mandem também a história de vocês. Queremos ouvi-la. Pode mandar pro nosso e-mail mv.mulherdevoz@gmail.com ou no nosso Instagram pod.mulherdevoz. E aí aproveitem para seguir @psi.bianca e @psi.marilina. Isso. Sigam lá. Beijo, gente. This my shit. All girls love me like this. She's the queen bee, the star.